Departamentalização por projetos. O agrupamento ou organização na base de projetos envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com as saídas e os resultados, tá? Outputs, relativos a um ou vários projetos da empresa. É uma estratégia utilizada por empresas de grande porte, geralmente, tá? E que produzem produtos que envolvam grande concentração de recursos e prolongado tempo para a produção. Exemplo, é o caso de estaleiros navais que produzem navios, obras de construção civil, edifícios, industrial, fábrica e usinas hidrelétricas, que exige tecnologia sofisticada, pessoal especializado e reunião de recursos diferentes ao longo do produto. Assim, cada produto é único. Por exemplo, uma loja de roupas, que a gente falou em aula anterior, ela vai produzir várias roupas iguais, no geral, né? Tem ali uma questão de economia de escala. No caso dessas empresas aqui, ela vai construir, uma empresa que constrói edifícios. Não vão ser edifícios iguais, porque tem naturezas diferentes, né? A área de localização, estabilidade do terreno, realidade socioeconômica, a logística urbana. Então, cada edifício é único, por isso que precisa ser um projeto à parte. Então, geralmente, quando é uma coisa muito única, tem que ser um projeto. As consultorias também, de certa forma, muitas vezes, elas funcionam dessa forma, como um projeto, tá? Então, um projeto é algo bem único. Como o produto é de grande porte, exige planejamento individual e detalhado, e um extenso período de execução, na verdade, assim, esse aqui é relativo, tá? Tá aqui do material que a gente está utilizando, mas pode ser um projeto de menor duração, não tem um prazo já bem definido, né? Cada projeto tem seu próprio prazo, mas costuma de fato ser aí mais comuns em empresas que trabalham com um período mais de um ano, né, para fazer um projeto. Às vezes construção de edifício 5, 10 anos, de hidrelétrica, então, maior tempo. Então, você tem aí. Cada produto é tratado como um projeto especial e sob encomenda. Ela trabalha muito sob encomenda, tá? Unidades e grupos de empregados são destacados e concentrados durante um longo lapso de tempo. Em projetos específicos, os recursos necessários são alocados em cada projeto. Elas são remanejadas, né? Muitas vezes são trabalha durante só um momento. Imagine na construção da hidrelétrica de Belo Monte. Lá no pico das construções você teve um grande contingente de pessoas que foram trabalhar. Depois que ficou pronta, aí já não precisava mais dessa mão de obra, que procuraram outro serviço ali na cidade de Altamira, no Pará. E inclusive muitos ficaram em regiões suburbanas, né? Teve esse problema. E em grandes projetos aí na Amazônia que existem, às vezes, de mineração, de hidrelétrica, às vezes tem esse problema aí que acontece. E tudo precisa ser muito planejado para sanar ou tentar reduzir aí, minimizar esses impactos socioambientais também. A departamentização por projeto é, no fundo, uma departamentização temporária por produto. Então tem muita relação, tá? Já que o produto é algo mais contínuo, a departamentização por produto, se for algo mais temporário, pode ser chamado de um processo, porque o processo tem várias fases. A última fase é chamada de produto final, por isso que tem esse nome. Quando se assume produções enormes, requerendo investimentos e recursos elevados, tecnologia específica, períodos prolongados de tempo para seu planejamento e execução. Olha só nosso exemplo, uma agência de publicidade. Trabalha ali com a questão de serviços. Então tem projeto da C&A, projeto da Claro e projeto da Fiat. A mesma agência trabalha para essas empresas e cada projeto vai ser um departamento, né? Está associado ali a diferentes contextos. Quais são as vantagens? A principal vantagem é a enorme concentração de diferentes recursos em uma atividade complexa e que exige pontos definidos de início e término, com datas e prazos determinados. Cada projeto tem seu ciclo de vida específico
E é o tipo de departamentalização orientada para resultados. Isso aqui é muito interessante, né? Olha só, existe na literatura, quem quiser tiver mais interesse, uma coisa chamada assim, Guia PMBOK de projetos, tá? Se tiver mais interesse por esse tipo de departamentalização, pode dar uma pesquisada, que é um guia sobre várias questões aí de projetos, então, vários pontos de projeto utilizado aí por grandes empresas, né? Empresas aí que de destaque também no mercado. Então, é um guia de referência no mercado para empresas que trabalham com projetos. Na verdade, muitas dessas departamentações, elas acontecem com um determinado periodicidade aí na empresa, né? Claro que toda empresa tem sua estrutura organizacional, mas uma empresa que está ali com, por exemplo, com uma estrutura funcional, em um determinado momento, por uma questão de desafio, pode adotar uma estrutura de projeto para resolver um determinado problema. Então, acaba sendo muito mutável na realidade da empresa essas departamentalizações, tá? Tem uma diferença aí da prática para a teoria, tá? A prática ela é muito mais dinâmica e complexa. O que a gente tenta na ciência de administração é fazer modelos, né? Modelos de estrutura organizacionais, que isso é de fato traduzido para a empresa tem que apresentar esse plano institucional, a sua estrutura organizacional, seu organograma, mas muitas vezes acaba ficando bem fluido. E como eu falei, numa empresa que tem um tipo de departamentação, pode aparecer um projeto. O que vai ter é qual a departamentação predomina, mas não quer dizer que a empresa só vai ter aquele tipo de departamentalização, tá? Acaba sendo isso na prática. Desvantagens. Cada projeto é único e inédito e envolve muitas habilidades e conhecimentos dispersos na empresa. Quando termina o projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar o pessoal ou paralisar máquinas e equipamentos se não tiver outro projeto em vista. Lembra lá do problema que acontece em usinas hidrelétricas, né? Como fica o pessoal depois que termina a obra. O agrupamento por projeto provoca forte dose de ansiedade e angústia nas pessoas pela imprevisibilidade do futuro do emprego. Aplicações desse tipo de departamentização para atividades influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico, como no caso de pesquisa e desenvolvimento em empresas do ramo de eletrônica, energia, nuclear, astronáutica, aeronáutica, farmacêutica, etc. Então, esse tipo de empresa aí, né? Empresas do desenvolvimento tecnológico, para um novo produto a ser pesquisado e desenvolvido para ser futuramente colocado em linha de produção. Também se faz um projeto da viabilidade desse produto, se vai ter mercado, enfim, se vai ter fornecedor dos insumos. Para obras de engenharia, principalmente de grande porte. Então, a principal tarefa é você reunir especialistas em diversos campos de atividade, né? Obras complexas, como a construção de uma usina, você vai precisar de engenheiros elétricos, engenheiros ali ambientais, engenheiros químicos e também o pessoal das ciências humanas, né? Os impactos sociais, né? na população de entorno. Enfim, então você precisa de uma equipe interdisciplinar, geralmente formada por especialistas. Isso pode ser muito complicado de você encontrar esses profissionais capacitados.